Você já parou para pensar que as mesmas habilidades que te fazem brilhar nos eventos de casamento também podem transformar a sua empresa trabalhando para eventos corporativos? Hoje eu vou conversar com uma especialista em eventos corporativos aqui no Rio de Janeiro, que é a Bárbara da Órbita Promoções e Eventos. Isso, tudo bom? Tudo bom? E a Bárbara, ela vai ensinar pra gente um pouco sobre como profissionais do mercado de casamentos podem se adaptar para atender eventos corporativos. Bárbara, obrigada por ter vindo, obrigada pela sua presença. Prazer é meu. Bárbara, me conta sobre a Órbita. Como começou a empresa? O que vocês fazem? Quais são os tipos de evento e clientes que vocês atendem? Então, eu fundei a Órbita em 2000, portanto, a Órbita está completando esse ano 26 anos de mercado. Eu comecei com eventos sociais, então eu já fiz muito casamento e depois eu migrei para o corporativo, é um mercado que eu gosto mais de trabalhar e eu já atuo com exclusividade no corporativo pelo menos há mais de 15 anos, né? Comecei com as duas coisas e depois eu acabei abrindo mão dos eventos sociais e ficando só com o corporativo. E hoje a empresa atende inúmeros nichos de mercado. Nós temos clientes na área de construção civil, nós temos cliente na área de energia solar, nós temos cliente na área de varejo farma, nós temos laboratórios também como clientes, enfim, nós temos uma infinidade de nichos atendidos ao longo desses anos. Em termos de porte de evento, às vezes, para um mesmo cliente, a gente pode fazer um evento para 50 pessoas e fazer um evento para 5.000 pessoas. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa na área de varejo farma que a gente faz ações promocionais na rede de farmácias, às vezes para 50, 100 pessoas, e às vezes a gente faz a festa de final de ano do cliente, que é para mais de 4.000 colaboradores, né? Então, o corporativo também tem um pouco disso. Você fica permeando, dependendo do tipo de evento, às vezes para um mesmo cliente você tem um evento pequeno e tem um evento de grande porte. E é diferente, já vejo diferença no mercado de casamentos, que o mercado de casamentos ele vai flutuar ali entre 150 a 300 no máximo, né, e você consegue fazer eventos para 5.000 pessoas. E como que esses clientes chegam até você aí na órbita? Olha, Blenda, ao longo desses anos é até engraçado a gente comentar isso, porque volta e meia eu falo para o meu sócio, a gente precisa divulgar a nossa empresa, a gente precisa e aí a gente diz assim: "Tá, vamos ver isso daqui a pouco", porque eles sempre chegaram por indicação. Os nossos clientes sempre vieram por indicação e de um mercado para outro, de um cliente para outro. Então, sempre nos encontraram dessa forma. Eu não consigo nem lembrar como chegou o primeiro. Eu só sei que ao longo de todos esses anos, uma coisa foi puxando outra e sempre foi por indicação. Ai, que legal. E o fim do ano é um período muito que chama muita atenção pelos eventos corporativos, né, confraternizações, premiações. A gente também tem aí eventos de Outubro Rosa, Novembro Azul, diversos eventos que acontecem no final do ano. O que as empresas mais buscam nesse período, Bárbara? Então, tem muitos eventos que realmente ficam mais para o segundo semestre, inclusive, não é só vamos dizer assim, um privilégio da minha empresa, é uma coisa muito comum no Comum no nosso mercado, mercado. que o segundo semestre para a gente no corporativo realmente é muito mais cheio de eventos. O nosso calendário de julho, agosto em diante é bem mais movimentado do que no primeiro semestre. E geralmente as empresas no final do ano, além das confraternizações, né, típicas de final de ano, tem muita festa de encerramento do departamento comercial, então são festas de premiação. Tem muitas vezes acontece que às vezes as empresas têm um budget separado para o ano. Aham. Então, se o departamento, seja marketing, seja comercial, ele não usar aquela verba, no ano seguinte aquela verba vai Diminui. ser reduzida. Então, eles precisam dar conta de usar o que foi previsto. E aí acaba que eles nos procuram para fazer alguma coisa extra. Então, o segundo semestre ele é muito mais forte, sim. E não só as festas de final de ano propriamente ditas, como confraternizações, mas tem essa parte das demandas de premiação, tem essa parte de você fazer ações promocionais, não só para o público interno, mas às vezes até mesmo para clientes. Então, o segundo semestre ele tem características bem específicas. E quais são os fornecedores que você mais contrata, e indica para os seus clientes nesse período, né? Tem espaço para outras pessoas do mercado de casamentos trabalharem no corporativo no final do ano?
Sim, com certeza. Acaba que o final do ano, como eu estou te falando, você tem muitas festas, né? E a festa da confraternização, ela não deixa de ser uma festa social, é uma festa por festa, né? Acaba sendo aquele evento que você tem menos compromisso com um objetivo. Ele não tem um compromisso comercial, um compromisso de relacionamento, ele não é uma rodada de negócios, ele não é um congresso, enfim, acaba sendo apenas uma comemoração. E por conta disso, ele é uma festa. Ele é uma festa, e aí as cerimonialistas acostumadas a fazer os casamentos, pessoal que trabalha muito com decoração, que trabalha muito com som, iluminação, fotógrafo, DJ, até mesmo doces, enfim. No final do ano, acaba que as coisas se misturam, porque o corporativo acaba demandando muito para uma festa social. Legal. Bárbara, e o que muda na postura de um fornecedor quando ele está trabalhando num evento corporativo e não num casamento, não com um noivo, né? O que o mercado corporativo exige que o mercado de casamentos não exige tanto? Blenda, isso é uma excelente pergunta, né? É uma coisa que nós que trabalhamos muito com o corporativo sempre comentamos. Não desdenhando aqui em momento nenhum de quem atende mais a pessoa física, mas é muito diferente. O corporativo, ele exige de você muito prazo, ele exige de você que as coisas sejam muito documentadas. Então, vou te dar um exemplo simples, bobo, trivial. É muito comum quem trabalha no mercado de casamentos, ele trocar ideia com uma noiva, às vezes mandar até uma proposta por WhatsApp, uma mensagenzinha, uma coisa rápida. Isso para a gente, no corporativo, não é o ideal. Então, assim, a gente pede muito que venha uma proposta formal, que isso seja por e-mail. Se você fez alguma alteração, se numa reunião o cliente pediu alguma coisa, mas pode alterar aquilo outro, bota isso por escrito, faz um adendo no contrato. Então, assim, é muito importante. Por quê? No social, você está lidando com a pessoa que está decidindo. Então, a noiva, ela tem ali o poder, noivo, no máximo ali a família, um pai, uma mãe que esteja pagando, ajudando a pagar uma festa, eles estão decidindo ali. É uma decisão muito direta e uma decisão, muitas vezes, pelo emocional. Aquele dia super importante da sua vida que vai acontecer uma única vez. No corporativo, aquela verba destinada para aquilo, ela tem que se dar conta dela para um chefe, tem que se dar conta dela para um budget. Então, um erro nisso pode custar o emprego de alguém. Nossa, nunca Então, tinha pensado dessa maneira. é uma coisa muito séria. Então você precisa ter contrato, você precisa ter prazo, você precisa cumprir com essas coisas de forma muito detalhada. Então, às vezes, você tem um objetivo ali que é uma entrega específica para um departamento e você precisa agradar um diretor X ou Y numa premiação específica. Então, cada momento desse cerimonial, ele tem que ser muito bem pensado. Você trabalha muitas vezes com egos, você trabalha muitas vezes com, vamos dizer assim, com coisas dentro de um departamento que tem hierarquias. Então, isso tudo precisa ser pensado e respeitado. Então, o corporativo tem muita diferença. O pessoal do social, que a gente costuma falar, para trabalhar no corporativo, ele precisa se adaptar a isso. Ele precisa levar... veja, é delicado quando a gente fala, não é levar mais a sério, não é que o casamento não mereça a seriedade do evento como um todo, mas é que você está lidando com alguém que muitas vezes depende de aprovações acima dele. Então, ele leva aquilo para um chefe, para um gerente, esse gerente vai levar para um diretor. E no social, não, você está lidando com um aniversariante, você está lidando com a pessoa que está casando, ou com a pessoa que está fazendo bodas, ela mesma decide, ela mesma combina com você. Então, eu acho que esse cuidado no atendimento, na entrega do serviço muito certinho daquilo que foi combinado, sem brechas para você ter uma elasticidade. Olha, isso aqui não deu para vir o docinho assim, eu trouxe o docinho assado. Não é bem assim, não funciona. No corporativo, você tem que ter muito cuidado com cada coisa que está fechada. E quando a gente fala disso, né, que você está falando sobre esses desafios, qual que é o erro clássico que o fornecedor comete quando está trabalhando no mercado corporativo? É exatamente não se preocupar com esse tipo de entrega tão absolutamente cravada naquilo que foi combinado. É muito comum a gente chamar a atenção, às vezes, de um fornecedor e dizer assim, puxa vida, mas estava combinado dessa forma. Nós... Ah, Ele mas tenta poxa, adaptar. mas qual é o problema? Esse tom aqui, eu mudei um pouquinho.
Não, porque aquilo dali não é um gosto pessoal, às vezes aquele tom que você mudou um pouquinho, é a cor da marca do cliente, e a marca, ela tem um Pantone específico, você não pode alterar aquela cor, aquilo dali está no manual de marca da empresa, aquilo dali muitas vezes de uma multinacional, a gente já trabalhou para algumas no ramo de tecnologia, é uma cor que está balizando a logomarca no mundo inteiro, você não pode usar um tom abaixo de azul, não é uma questão de gosto, entende? É uma questão muito técnica. Então, esse tipo de atenção, você ser muito certinho nesses detalhes, é uma coisa que geralmente o pessoal do social toma os puxões de orelha da gente. E o que faz você confiar num fornecedor novo para começar a indicar dentro da sua empresa? Blenda, eu vou te dizer que a experiência e o tempo de mercado vão fazer diferença. Dentro da minha empresa, eu nunca tive isso. Eu posso trabalhar com uma pessoa que está começando, porque eu sei que eu vou treinar, eu sei que ela vai pegar o nosso jeito, ela vai aprender. Mas quando vem uma pessoa que eu preciso contratar uma primeira vez, né, um serviço, um fornecedor, para um evento, de um cliente que eu atendo há 5 anos, há 10 anos, de uma empresa imensa, eu preciso entregar com a mesma qualidade que eu já venho entregando nesses 5, 10 anos. Então, assim, nenhum problema de eu trazer uma pessoa que nunca trabalhou no corporativo para que não do social que nunca trabalhou no corporativo, Aham, para fazer uma festa de final de ano. Mas ela precisa entrar nesse ritmo. aham, Ela precisa entender que a gente não consegue fechar um corporativo com a antecedência que se fecha um social. aham, sim. Então não há o planejamento e o tempo que você tem quando você lida com uma noiva. Você muitas vezes não tem 6 meses, muitas vezes você não tem 1 ano, muitas vezes você tem 20 dias para entregar uma festa para 4 ou 5 mil pessoas. Então, o ritmo de trabalho e o tempo que você tem de demanda para entrega é muito menor. E aí, se não for uma empresa robusta, se não for um fornecedor que esteja acostumado com esse ritmo, fica difícil. Nossa senhora, é uma aula, hein. Hoje é uma aula, eu tô aprendendo muito aqui também. Bárbara, para encerrar, como que alguém que queira contratar o serviço da sua empresa para fazer um evento corporativo pode te encontrar nas redes sociais, no telefone? Como que a pessoa te acha? E-mail, que você falou do e-mail, né. Como que a gente consegue contratar a órbita? Então, eu falo muito do nosso site, não é uma coisa, né, hoje em dia o pessoal vai muito para Instagram, é até uma outra característica muito do social, das noivas ficarem procurando serviço no Instagram, e as empresas, a gente costuma dizer que ainda é o site, daí você vê aquela coisa ali mais, né, mais pautada numa coisa mais fixa, e o site da Órbita é orbita.com.br, né, Órbita se escreve com 2 letras Bs e não tem a letra I, é orbta.com.br, e o nosso Instagram também é @órbita. Muito bom. Então vamos lá, 4 passos para quem quer começar a atender eventos corporativos, né, além desse monte que a Bárbara trouxe pra gente. Primeiro, atualizar seu portfólio, então prepara aí um book específico que vai trazer identificação entre esses eventos corporativos e o trabalho que você faz. Revise a sua comunicação, porque a empresa, como a gente viu aqui agora, ela exige mais profissionalismo, então talvez responder no WhatsApp não seja a melhor forma de se comunicar com alguém que vai oferecer o seu serviço para o corporativo ou uma empresa que está procurando seu trabalho. Entenda o calendário corporativo. A gente vê que o trabalho é muito sazonal, então não é muito sazonal, mas ele bomba mais, né, Bárbara, no final do ano. Então, entenda esse calendário para que você possa se preparar. Se você deixar para se preparar e se organizar em outubro, você já perdeu a maioria das cotações. E construa pontes, né, o mercado tanto de casamentos quanto corporativo, ele é muito relacional, é muito importante que você conheça produtores de eventos e cerimonialistas que podem te fazer essa conexão e que você esteja aberto a aprender e ouvir dicas importantíssimas como essa que a Bárbara trouxe pra gente hoje. O segundo semestre chegou e com ele um período cheio de oportunidades para a gente trabalhar no evento corporativo. Eu sou a Blenda, eu sou mentora de profissionais do mercado de casamentos e a gente está aqui no Sempre Elas com a Lê, com o quadro Viver de Casamentos. Eu vejo você semana que vem.